Síntese do profeta Ezequiel, item 18 do nosso livro. A responsabilidade é pessoal. Estudando Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 32. O versículo 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Uma indagação que estava entre os israelitas era o porquê do juízo sobre alguém. Porquê do juízo sobre o povo de Deus? Seria por causa dos pecados dos pais ou daquele que estava sofrendo juízo? Mais ainda, seria, vamos dizer, o pior do juízo seria sobre os filhos deles ou sobre eles que haviam pecado? Nos dias do Novo Testamento, essa indagação foi feita a Jesus. João capítulo 9, versículos 2 e 3, diz: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Bom, a resposta de Jesus estava falando que o plano de Deus e a cura de Deus, Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Mas já mostra que no pensamento dos israelitas, se existe alguma doença, tá bom? Ou ele ou seus pais pecaram. Essa era uma dúvida que corria entre os israelitas. E essa dúvida corria por causa de um texto de Deuteronômio, que normalmente é interpretado de maneira errada pelas pessoas, em que Deus fala que ele visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Bom, o que representa Deus visitar a maldade dos pais sobre os filhos? Bom, primeiramente, nós temos que ver de quem é a maldade. Então, abra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, para nós podermos ver. A maldade é dos pais sobre os filhos. E as pessoas leem, né, como se fosse assim, que Deus visita, vamos dizer, a maldade dos pais punindo os filhos. Não, havia uma maldade dos pais sobre os filhos. Que maldade era essa? Eles não ensinavam aos seus filhos. Nós vamos ver isso pelo contexto, é só ler os versículos seguintes, né? Então, versículo 9, Deus diz que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí veja o versículo 10, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus está dizendo que os pais fazem mal para os filhos, não ensinando a eles corretamente, e Deus visita esses filhos fazendo misericórdia com eles, tá bom? E não levando punição. Então, alguns até em nossas igrejas cometiam o erro dos israelitas, dizer que os pais pecam e os filhos que sofrem. Não, nesse texto do profeta Ezequiel vai deixar bem claro que Deus não age assim. Os pais pagam pelos seus pecados, os filhos pagam pelos seus pecados. Prosseguindo o comentário do livro, diz: Deus inicia condenando o ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, né? Ou apodreceram, ou envelheceram. No momento do cativeiro babilônico, Deus deixa bem claro que eles estavam sofrendo juízo pelos seus pecados e não pelos pecados dos seus pais. Se apenas os que pecaram foram punidos, alguns perguntam assim: mas pastor, como explicar Ezequiel, Daniel, os amigos de Daniel e muitos fiéis que acabaram sofrendo? Bom, como nós explicamos a presença de um homem fiel como Ezequiel e como Daniel no cativeiro babilônico? Ezequiel e Daniel, eles não estavam sendo punidos, né? Mas aquele que se apresenta a Deus como servo, como profeta, né, ele tem que estar preparado para levar a mensagem de Deus a todo lugar. E Deus queria ter um representante lá na Babilônia entre os ricos, Daniel,
e ter um representante lá na Babilônia entre os povos, Ezequiel. Então eles foram para a Babilônia não sendo punidos, mas como mensageiros de Deus, né? Então, como o pregador do evangelho, o missionário, que vai para um país muçulmano, por exemplo, um país comunista, e acaba sendo morto lá, ele não está sendo punido. Ele está sofrendo naquele país, às vezes com tortura e até a morte, como mensageiro de Deus, para anunciar a verdade de Deus àqueles que estão ali sofrendo, né, por aquelas escolhas erradas. Então, a situação de Ezequiel e de Daniel é parecida com essa, tá bom? Dessa comparação do missionário. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20, Deus detalha essa indagação do homem, tá bom? Vamos ler esses versículos que diz: mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então, olha, se o pai pecou, mas o filho agiu de forma correta, ele não levará o pecado dos pais. O versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará com ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, por fim, Deus está deixando bem claro, né, que ele não pune filho por pecado de pai. Agora, o que pode acontecer é você encontrar uma família, o filho sofrendo, vamos dizer, pelo pecado do pai, mas não é Deus que está punindo, né? Se o pai, vamos dizer, serve a Baal, se o pai serve aquelas divindades babilônias do Egito, é claro que ele traz um mal sobre a sua família. Seu filho, a tendência é sofrer aquela influência ruim. Às vezes não é determinante, muitas das vezes, né, o pai, ele é um ímpio idólatra, mas o filho é obediente a Deus, temente a Deus. Mas muitas vezes ele sofre uma influência ruim daquela idolatria do pai. Mas não é Deus punindo ele, ao filho. É a influência ruim do pai. Por isso, Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos. Ou seja, os pais adoravam aqueles deuses pagãos e então Deus visitava os filhos num ato de misericórdia. E Ezequiel prossegue. Vamos ler o versículo 21 do capítulo 18, em que Deus vai deixar claro que o homem ele tem livre-arbítrio. Ele pode escolher continuar no pecado do seu pai ou mudar de caminho. Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, o povo, infelizmente, demonstrava ignorância quanto à forma de Deus tratar com aquele que peca e com os seus descendentes, né? A forma de Deus tratar com os seus descendentes vai ser como os seus descendentes, como os seus filhos vão agir. Mas aí chega o absurdo dos israelitas discordarem do que o profeta falou. O profeta está dizendo que Deus não vai punir o filho por causa do pecado do pai. Aí chega no versículo 25, o profeta vai dizer o que o povo dizia, né? Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Olha que absurdo, estão afirmando que o caminho de Deus é torto, que Deus não age direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, eles querem que os filhos deles sofram por causa dos pecados deles. Eles não concordam com o que o profeta fala, né? Então eles falam, o que Deus está fazendo não é certo. O caminho de Deus não é direito, né? Eles não queriam assumir as consequências dos erros deles. As palavras do profeta, na verdade, contrariou o que eles acreditavam. Eles estariam dizendo, não, nós podemos pecar, quem vai sofrer são os nossos filhos. O profeta está dizendo, não, vocês sofrem pelos seus pecados. Os seus filhos, se pecarem, vão sofrer, mas se agirem corretamente,
não sofrerão.